verso 35. João capítulo 13, verso 35. Quero abrir com vocês esse texto da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 35. Eu não poderia deixar de fazer menção a duas coisas nessa noite. A primeira delas é que nós estamos aí na Semana do Lenço, né? É a primeira, se não me engano, aqui do clube, né? Com a glória de Deus. Por isso aí a movimentação do lenço aí em todos os cantos. A gente tem visto gente por aí usando o lenço, representando aí o Clube dos Desbravadores. E o segundo é que a camisa que eu estou usando é a camisa da Missão Caleb 2019. Essa já é a nova Missão Caleb que temos aí para o mês de janeiro de 2019, certo? Então todos os Calebs, ao se inscreverem, vão estar recebendo uma camisa semelhante a essa, para a glória de Deus, né? Nós estamos aí lançando para vocês aí a propagação desse movimento. Essa é uma igreja que teve movimentos extraordinários aí na Missão Caleb desse ano, muitas lutas, muitos desafios, mas grandes vitórias para contar também. Eu creio que nós teremos muito mais ainda ao longo desse ano de 2019 para a glória de Deus. Amém? Porque o melhor de Deus, irmão, sempre está por vir. Ele não passou. Deus fez muita coisa boa, mas ainda está fazendo e fará muito mais através de nós. Amém? Você já abriu a sua Bíblia aí? João 13, verso 35. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus aí? O que é que diz aí na sua Bíblia? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Ser discípulo de Jesus é o nosso maior desafio. Ter amor uns pelos outros. E o único instrumento para medir a nossa condição como discípulos de Jesus Cristo chama-se amor. A maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós amamos a Deus, ao nosso próximo. Isso constitui o amor. E esse texto é extraordinário. Eu queria ler para vocês alguns textos do livro Caminho a Cristo, que vão trazendo para a gente uma compreensão maior do que Deus espera de nós, do que Deus espera da gente como seres humanos e discípulos de Jesus Cristo. Esse texto é um texto forte, que diz assim, nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Vi que não existe um entre 20 jovens que saiba o que é a religião experimental. Sabe o que ela está falando para a gente aqui? Não é que a gente vai sair julgando um e outro, não. É que a religião de Cristo, de fato, o cristianismo verdadeiro, ele não é algo que fica apenas no discurso e numa teoria bonita. Ele é algo que caminha para uma vida prática. O cristianismo é prático. A premissa que está sendo colocada é que a grande maioria das pessoas ouve falar de Cristo, pensa ter relacionamento com Cristo, mas na verdade não tem a experiência de andar na presença de Deus. Esse é um desafio para nós. Ela diz mais: é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. É a pergunta simples: se Jesus voltasse hoje, qual o sentimento que vem no seu coração nesse momento? Está pronto? Está preparado? Entende? É uma reflexão para a gente pensar. E ela diz: e estaria tão verdadeiramente sem Deus e em esperança no mundo, sem esperança no mundo, como um pecador comum. Infelizmente, isso acaba colocando, às vezes, a gente numa situação ainda pior, porque conhecemos, mas não vivemos, falamos, mas não praticamos, ensinamos, mas não queremos aprender. E o desafio de Deus para quem de fato quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é que a religião da gente saia de um discurso bonito para uma experiência viva com Jesus Cristo. Amém? Amém. Dr. Alberto Tim diz assim, essas declarações não devem ser usadas estatisticamente para calcular quantos membros de nossa igreja congregarão ou entrarão no céu e quantos vão ficar de fora. Lembre-se que a separação final entre o joio e o trigo, entre bons e maus, é uma tarefa do tempo do fim, reservada aos anjos de Deus,
e não a nenhum que? Ser humano. Não é nós que definimos isso. Na igreja, necessitamos hoje de mais reformadores da própria vida do que da vida dos outros. Você entende o que a gente está colocando aqui? Tem gente que está mais preocupada em reformar a vida dos outros do que reformar a sua própria vida. Que seu nome e o meu permaneçam escritos no livro da vida do Cordeiro. Diga amém? Louvado seja o nome de Deus por isso. As afirmações de Ellen White são advertências solenes para que cada um de nós examine a própria vida e saia de uma condição espiritual morna, que é característica de quem? De Laodiceia. Estamos no período profético dela, mas não podemos ser a geração morna, porque do morno nem Deus se agrada. Estou certo ou errado? Vamos pensando juntos. Um grande desafio do discipulado é nos levar ao cristianismo vivo em uma geração que está espiritualmente morta. É andar de fato na contramão da maioria das pessoas, viver acima da mediocridade espiritual. E para isso a gente tem que fazer mais do que os outros fazem, pensar mais do que outros fizeram. Se a gente fizer da mesma forma, vamos ter os mesmos resultados. Então quem quer receber porção maior da presença de Deus precisa caminhar mais junto de Deus, passar mais tempo com Deus. Só alcançaremos isso nos relacionando profundamente com Jesus Cristo. Discipulado, relacionamento com Deus e o semelhante. Amém? Observando a vida de Cristo, Jesus não deixava de falar uma só palavra da verdade, mas sempre a apresentava com o que diz ali? Com amor. Tem gente que faz o cristianismo algo pesado, um fardo. A gente tem medo de vir para a igreja de tão pesado que é o cristianismo aos olhos das pessoas. Essa não é a religião de Cristo. Em seu convívio com o povo, ele não magoava quem quer que. Olha como Cristo fazia. Era sempre o quê? Atencioso e cortês. Nunca se mostrava o quê? Rude. E jamais pronunciava uma palavra severa sem o quê? Sem necessidade. Olha como Cristo vivenciou. Evitava provocar dores desnecessárias a uma pessoa sensível. Não criticava o quê? As fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a falta de fé e a injustiça. Mas suas apreensões fulminantes eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Porque não é prazer para Deus trazer ressentimentos ruins para o ser humano. Entende? Quem vê um Deus irado, um Deus enfurecido, um Deus zangado, um Deus carrasco, punitivo, não vê Deus como Ele é. É diferente a imagem que é passada nos Evangelhos. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2,21. Vamos ler juntos aqui o que diz a palavra de Deus. Quero que você abra na sua Bíblia. 2 Pedro 2,21. Quem achou, diga amém. Amém. Deixa eu pegar aqui. O texto bíblico diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi o quê? Transmitido. É pior. É pior. É pior. Era 1 Pedro, mas isso aqui se viu também. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Então o fundamento da vida cristã é seguir a estrada que Jesus seguia, é andar no caminho que Ele andava, fazer como Ele fazia. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Todos eram preciosos aos seus olhos. Se bem que mantivesse a dignidade divina na maneira de se conduzir,
inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o principal objetivo do quê? E a gente tem que ser assim, irmãos. Não adianta a gente ter uma visão romântica e apaixonada da igreja. A igreja, de fato, é um rebanho de gente caída, que precisa da graça de Deus todos os dias, que precisa viver o amor de Cristo todos os dias, que erra, que falha. E o objetivo de Deus é tentar nos conduzir a uma vida de salvação, é nos ajudar a experimentar um cristianismo autêntico, verdadeiro, nos salvar para que através de nós possa continuar a salvando. Esse é o caráter de Cristo revelado em sua vida. Assim também é o caráter de Deus. É do coração do Pai que brotam as torrentes de compaixão divina para com os filhos dos homens, manifestas em Cristo. O terno e compassivo Salvador era Deus em forma de ser humano. Então, se é dele que brotam as torrentes de vida, é preciso que nós andemos na presença dele. Amém. Amém? Pense nisso. Como discípulos, olhando para Cristo, nós precisamos desenvolver algumas coisas. A primeira delas é o amor a Deus profundamente. Deuteronômio fala de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É uma relação tão profunda com Deus que tudo que você faz, pensa, a maneira como você age, ela precisa estar cheia da presença de Deus. Vá pensando nisso. O amor ao próximo incondicionalmente. Amar o perdido. Não existe discipulado sem missão, e nem missão sem discipulado. É uma coisa só. Então o verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que se compromete com Deus, mas está comprometido com quem está perdido. Permite que Deus modele em nós a sua vida, a vida de Cristo. É o chamado processo da modelagem. Paulo chama de imitação, Ellen White fala de contemplação, a psicologia fala de modelagem, olhar para Cristo, aprender de Cristo, conviver com Cristo, imitar os hábitos de Cristo, e aí Cristo vai ser introduzido em nossa vida, e nós vamos tornando pessoas melhores, nós vamos avançando cada vez mais. Respeito às pessoas e tratá-las como Jesus faria, domínio sobre as emoções, espírito de abnegação e sacrifício. E para que Deus possa esculpir em nós o seu caráter, é preciso entender nossa condição. Primeiro, o pecado cria um abismo, uma separação entre o ser humano e Deus. A palavra de Deus diz que uma das coisas que impede Deus de ouvir a nossa oração é quando a gente está afundado numa vida de iniquidade. Então o pecado separa. O nosso relacionamento com Deus foi profundamente afetado pelo pecado. Depois de pecar, porém, já não podia o ser humano encontrar alegria e prazer na santidade, e procurou se esconder da presença de Deus. Esse ainda é o estado do coração não convertido. Jesus se apresenta no jardim: onde estás? E qual era a situação dos dois, Adão e Eva? Escondendo. Assim ainda vive o ser humano, porque não está em harmonia com Deus e não encontra prazer em ficar perto dele. E como discípulos, nós devemos andar na contramão da natureza pecaminosa e buscar passar tempo de qualidade na presença de Deus. Segundo, não há no ser humano obra que tenha valor de salvação. Ela diz: por nossos próprios esforços é impossível escapar do abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é mau e nós, ser humano, eu, não tenho condição de me transformar. Essa obra pertence a quem? Só Ele pode. Só Ele tem poder para isso. A comunhão do discípulo só o restaura se o levar a Cristo. A educação, a cultura, a
vontade, o esforço humano tem sua esfera de ação, mas nesse caso não tem valor. Poderão levar uma vida extremamente correta, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que possa agir interiormente e conceda uma vida que venha do alto, antes que o homem possa substituir o pecado pela santidade. Esse é o poder de Cristo. Diga amém. Amém. É por isso que eu faço uso das palavras de Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para fazer o quê? Salvar todo aquele que crê. Salvar todo aquele que crê. O produto da verdadeira comunhão é desejo de transformação do ser, as maravilhosas recompensas de fazer o bem, a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão do amor de Deus e de seu Filho, o enobrecimento. E aqui eu destaco que o Evangelho, ele enobrece. Parece que tem gente que a cabeça empobrece, mas o Evangelho enobrece. A gente não pode reduzir o Evangelho ao nível do homem. O homem é que precisa ser elevado ao nível do Evangelho. A gente é que precisa crescer. Entende? Não seriam mais poderosos se tivéssemos encorajamento para nos levar a consagrar o nosso Criador e Redentor os mais dedicados e amoráveis serviços do coração? Estabeleçamos, pois, uma relação verdadeira com aquele que nos amou com amor tão maravilhoso. Aceitemos os meios oferecidos para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores e a harmonia e a comunhão com o Pai. Vivamos a essência do discipulado bíblico, que quer ter a imagem de Cristo restaurada em nós, a imagem de Cristo reproduzida na vida do seu povo, para que Ele volte e venha buscar aqueles que são seus. Amém? Qual é o sonho de Deus para a comunhão dos discípulos? Pastor Bulhão diz assim, o sonho divino é que quando Jesus voltar, Ele encontrasse essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem o que mais, coisa semelhante a isso. Olha só, o sonho divino é um povo preparado que reflita o quê? O caráter de Deus. Uma igreja que não se preocupa com a aparência, que serve não para agradar a homens, mas para fazer a vontade de quem? De Deus. Uma igreja autêntica, sem formalismo, onde os discípulos amem a quem? Amem a Deus. Exaltai, diz, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para fazer o quê? Quando o caráter de Cristo foi reproduzido na vida do seu povo perfeitamente, Ele diz, é que Jesus vai voltar. Quer aparecer na volta de Jesus? Então busque ser mais semelhantes a Ele e fazer com que as pessoas da sua volta também se tornem mais semelhantes a Ele. É assim que a gente apressa a volta de Cristo. Relacionamento com Deus, com o próximo, com o perdido para nos salvar. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar os pecadores sem nós, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é preciso que nós estejamos partilhando a sua obra. Olha que coisa extraordinária. Eu saio focado em salvar alguém, penso estar apenas salvando e beneficiando alguém, mas nesse processo Deus também me beneficiando e salvando a quem? A mim mesmo. Porque o testemunho faz parte do processo de transformação. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas escolheu contar com você e por você que Ele fez isso. Não é que Deus precisa de nós para terminar a obra, somos nós que precisamos da missão para que Deus termine a sua obra em nós. Entende? Ele nos chama para nos salvar também. Deve fazer-se na igreja uma obra bem organizada, para que os membros saibam como comunicar a luz a outros, e assim
fortalecer a própria fé e aumentar o seu conhecimento. Ao repartirem o que de Deus receberam, firmar-se aonde? Na fé. A igreja que trabalha é a igreja que a gente? É a igreja viva. Amém? Temos o dever de refletir o caráter de Jesus. Deveríamos deixar que a maravilhosa imagem de Jesus aparecesse por todas as partes, seja na igreja, seja nos lares, ou em alguma reunião social com nossos vizinhos. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 5. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Você que está na tela, mas vamos para a Bíblia. Mateus 5, 14 e 16. Achou? Diga amém. Amém. Vocês são o quê? A luz de onde? Do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o quê? E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão onde? Na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante de quem? Dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai de vocês que está onde? Nos céus. Olha que coisa linda. Discipulado é uma vida de morte para quem? Para o eu. Eu busco a quem? O reino. Eu busco o reino. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. Diz quem? Jesus Cristo. Mateus 10, 38. Mateus 16, 24 diz que se alguém quiser vir após mim, renuncie o quê? A si mesmo. Renúncia. Lucas 9, 23 diz: tome cada dia a sua cruz e faça o quê? E siga-me, disse Jesus Cristo. João 12, 25: quem ama a sua vida, 2 Coríntios 5, 15: não vivam para si, mas para aquele que por eles o quê? Que por eles morreu. E aí nós encontramos vida em Cristo Jesus. Amém. Amados, Deus está nos chamando nessa noite a ser luz. Para ser luz, eu preciso ter luz. Estou certo ou não? Para ter luz, eu tenho que estar conectado à luz. Porque é Deus habitando em nós que nos ajuda a sermos luz para outros. E a igreja aqui nessa cidade está estabelecida para ser um farol, para multiplicar essa visão, para trazer luz à vida das pessoas. Há dezenas de pessoas em trevas, padecendo, infelizes, e Deus está chamando a gente para ser luz. Mas como é que a gente vai iluminar a vida de alguém se a gente não está nem em contato com a luz eterna que é Cristo? Deus nos chama a uma mudança. A gente só liga para você. Deus nos chama a uma mudança, irmãos. Deus nos chama a uma mudança. E essa noite, Deus quer fazer um convite a você também. Um convite a assumir um compromisso diante de Deus e dos homens. Um compromisso com o lar eterno. Viver o reino e levar o reino à vida das pessoas. Expandir o reino nessa região. O Evangelho não pode parar. Nós finalizamos hoje mais um trabalho evangelístico dessa igreja. Temos um fruto nessa noite para a glória de Deus. A Bíblia diz que quem ganha uma alma ganha o mundo inteiro. Diz Talmud, perdão. Diz que quem salva uma alma salva o mundo inteiro. Valeu a pena. Valeu a pena. Mas Deus tem muito mais a realizar ainda aqui. Amém. Deus tem muito mais. E vem aí a missão Caleb 2019, viu? Estamos desafiando. Eu quero 40 Calebs nessa igreja em nome de Jesus. É possível? Não? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Quero que você coloque em pé. Vamos colocar em pé para louvar o nome do Senhor. Coloca aí, Jesus, tu és a minha vida. Adoradores. Jesus, tu és o meu cantar. Cantar. Tu és a estrada mais bonita. A estrada mais bonita. Por onde eu devo caminhar. Eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera. Faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria. Chama da alegria que faz vibrar todo o ser. Todo o ser. Seja luz. Se for Jesus.